te faltará. Agindo Deus, tua vitória. Quem é que vai impedir a tua vitória? Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode impedir a tua vitória, porque fiel é aquele que prometeu. Queridos, eu não gosto de falar de ano, 2019, 2018, eu não sei, mas eu quero dizer a você uma coisa: hoje é o presente, e hoje é o presente que Deus tem determinado para a tua vida. Quero dizer uma coisa para você, amados irmãos: o crente, ele não perde. Bote isso na sua mente. O crente, ele não perde, ele aprende. Ele tem que passar muitas das vezes, amados irmãos, por algumas dificuldades, para ele ser modelado. Aquilo a qual o Senhor quer para a sua vida, ele não perde não, ele aprende. Queridos, versículo base, para que nós possamos trazer aquilo a qual o Senhor tem determinado esta noite. Livro de Deuteronômios, capítulo de número 30, versículo de número 15. Livro de Deuteronômios, capítulo de número 30, versículo de número 15. Tenha certeza de uma coisa, querido, amado irmão, amada irmã: o Senhor te convida hoje a tomar uma decisão. Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômios 30, só o versículo 15. Vamos ler todos juntos, diga amém. Amém. Vamos lá. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Diga amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vês aqui hoje tenho te proposto. Querido, você quer vitória? Você quer a vida? Você quer o bem? Deus, ele tem proposto hoje para a igreja. A vida e o bem está condicionalmente ligado à obediência. E você sabe que para obedecer tem que fazer alguns sacrifícios. Para obedecer, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmão, negar a si mesmo é uma coisa tão difícil, né? Perder a razão quando se está certo, passar por errado, mas quando se está errado, reconhecer o estado que se está de errado, se humilhar nos pés do Senhor e saber que Ele é bom, misericordioso e fiel para perdoar. Saia daqui esta noite, amados irmãos, se entrou, porque entrou entre nós alguém dizendo: Senhor, me perdoe, saia perdoado, agora vai e não peque mais, mude de caminho, desvie o curso e volte a fazer o que Deus espera de você. Diga amém. Queridos, eis aqui hoje eu tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Com base neste versículo em Deuteronômios, no versículo 15, a qual nós lemos, nós queremos, amados irmãos, trazer uma palavra da parte de Deus que está no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Os irmãos conhecem a história de Ruth? Diga amém. Amém. Queridos, Ruth, no capítulo de número 1, vai nos trazer da seguinte maneira, versículo de 11 a 14, vou ler, os irmãos acompanhem, mas para ganhar tempo já vou ler. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Isso é uma pergunta. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que eu tivesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, mas amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram as suas vozes, e choraram, e Orfa a beijou, e a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Queridos, quando eu estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra para trazer esta noite ao povo de Deus, o Senhor colocou no meu coração trazer a palavra sobre Ruth, a história dela. Em que se encaixa Deuteronômios, no versículo 15, ao capítulo qual nós lemos, a qual fala: eis que hoje eu tenho te proposto a vida e o bem, a morte
e o mal. Escute bem esta palavra, você não veio aqui à toa, e eu também não vim aqui à toa. Nós viemos aqui esta noite, amados irmãos, para juntos cultuarmos ao Senhor e receber o mal de Deus para as nossas vidas. Veja bem, queridos, você acredita que uma decisão precipitada, ela traz consequências que a gente nem sequer imagina onde vai parar? Escolhas precipitadas, decisões precipitadas, nos levam muitas das vezes a colher algo que a gente não quer. Não é verdade? Queridos, a Bíblia, no capítulo 1 de Ruth, do versículo 2 a 5, vai lhe falar aí, nós não vamos ler, que houve uma grande fome na cidade chamada Belém de Judá, ou seja, a casa do pão, o lugar onde o Senhor estava, onde era o lugar que Deus se manifestava, a cidade, Deus estava ali no meio daquele povo, era coisa grande, mas a adversidade também veio sobre aquele povo, e a Bíblia vai falar que agora alguns personagens são apresentados no capítulo 1 do livro de Ruth. A Bíblia vai falar que Elimeleque era o marido de Ruth, de Noemi, se perdoe. Elimeleque era o marido de Noemi, e eles tinham 2 filhos. Quem eram eles? Malom e Quilion. Esta família era uma família que servia ao Senhor. A Bíblia nos mostra, através da trajetória de Noemi, que ela era alguém que era fiel ao Senhor, era alguém que se dedicava ao Senhor, que guardava e zelava pela lei, pelo Senhor, o Deus a qual ela servia. Mas sobre aquele povo, sobre esta família, se levanta agora uma adversidade, vem a fome. A Bíblia não nos faz referência, mas em meio à dificuldade, eu e você queremos alcançar logo o quê? Uma solução. Irmãos, se o menino fica doente, a nossa primeira atitude é arrumar as coisas e ir para onde? Para o hospital. Esta não é uma atitude errada, os médicos estão lá para isso. Mas há situações, amados irmãos, que nós temos que tomar escolhas, e as nossas escolhas, elas têm que estar pautadas em oração, condicionalmente à vontade de Deus, e não aquilo que eu vejo, que eu acho ou que eu penso. Você crê e acredita assim também? A palavra do Senhor nos fala que aquele povo, ele toma uma decisão, aquela família: vamos até Moabe, peregrinar nos campos de Moabe. Saíram da certeza de um momento de instabilidade, de fome, de dificuldade naquela cidade, naquele local, para a incerteza de peregrinar em campos distantes, em terras alheias, onde o costume não era o mesmo, onde o povo adorava a deuses estranhos, onde a conversa era outra, a cultura era outra. Então arriscaram sair dali, e eu posso dizer, da dependência de Deus, e ir para lá. Mas você acredita, querido e amada irmã, que Deus, Ele pega aquilo que poderia ser maldição na tua vida, através, quem sabe, até de uma escolha, de uma decisão errada. Deus pega, amados irmãos, aquilo que era torto, aquilo que não era para acontecer, e Ele transforma, muitas das vezes, para te transformar em bênção e vitória para a tua vida. Rabanabanaias sobre a caiaçu. Deus, Ele não impede, Ele não intervém na história, mas Ele permite que aquela família vá. E a Bíblia fala que eles estão peregrinando naquele campo, e de repente Elimeleque morre, o pai da família, aquele que era o provedor. E a Bíblia mostra-nos que em algum período de tempo, não fala exato, morre Malom e Quilion. Os homens daquela família morrem. Por isso que nós lemos no texto e se vê a amargura, o desespero, mediante aquela situação adversa que Noemi e agora as suas 2 noras foram colocadas. Detalhe é que Noemi já era crente, já servia ao Senhor. Noemi já tinha uma história constituída. Noemi era aquela, amados irmãos, que quando chega lá e recebe as suas 2 noras, ela as educa de forma na educação cristã. Aquelas 2 mulheres, elas viviam em Moabe, elas serviam a deuses estranhos, ou seja,
Noemi certamente trouxe elas para dentro do serviço, da adoração ao Deus de Israel. Certamente ela moldou as suas filhas, porque qual é a mãe que não quer a sua nora moldada e bem ajustada aos filhos, e quem sabe servindo ao Senhor, adorando? Toda mãe vai querer isso para o seu filho ou para a sua filha, seja para o genro ou para a nora. Da mesma forma, Noemi ela fez, cuidou, tomou cuidado delas, ensinou, fez tudo. Mas, amados irmãos, quem é que disse que a adversidade também não bate da porta daqueles que se esforçam para ser fiéis ao Senhor? Quem é que disse que o dia mau também não se apresenta nas nossas vidas, a fim, amados irmãos, de ser um teste, uma prova? Muitas das vezes não é para que a gente seja reprovado, não, irmão. É para que a gente olhe para nós e diga: Senhor, eu reconheço a minha fragilidade e eu preciso mais de Ti. Porque, amados irmãos, Pedro também dizia: eu não, eu te negar, Senhor, eu não. Mas quando nega, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Mas isso não o faz desistir nem parar na caminhada. Faz ter uma experiência, levantar-se, bater a poeira e dizer: Senhor, eu sei que eu fui chamado para este negócio, eu sei que eu fui chamado para este ministério, eu sei que eu fui chamado para este serviço, eu estou aqui, e este ano você vai fazer melhor do que fez. Este ano você vai fazer melhor. Mas não é porque o Senhor já te perdoou, não é porque o Senhor te abraçou, mas é porque você e eu somos gratos por tudo quanto Ele fez para nossas vidas. Noemi agora, amados irmãos, está desesperada, perdeu o marido, os filhos, e a primeira pergunta certamente que veio agora na mente daquela mulher: se a fome foi a primeira circunstância a nos arrancar de Belém de Judá, da casa do pão, e os levar até Moabe, lugar da perdição, para peregrinar atrás do alimento que perece, agora a segunda adversidade se levanta. Ele é arrancado o marido e os filhos, ou seja, os homens aqui trabalhavam, eles eram os provedores, e agora como ficariam aquelas mulheres? Noemi já era velha, quem seria? Ruth e Orfa tinham uma chance ainda. Isso em meio ao caos, em meio à dificuldade. Não é demais dizer, amados irmãos, que a Bíblia, ela faz questão de dizer que essa história acontece no período dos juízes. E lá no livro dos juízes, no capítulo de número 17, o versículo de número 12, faz questão de dizer como é que estava a geografia, a história, como é que estava a situação em que aquele povo vivia. A Bíblia vai dizer aí, Juízes, capítulo de número 17, versículo de número 16, diz assim, aqui versículo número 6: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O povo estava em meio a um declínio, a um caos moral, espiritual, social. Não parece os dias que a gente está vivendo hoje? Cada um muitas das vezes quer fazer o que quer, mas quando a gente fala de bênção e de vitória, todo mundo quer. Na hora da adversidade, alguém se levanta pela fora e diz assim: irmão, ore por mim. E a solução está aí mesmo, na oração, mas também na escolha. Lembrem do versículo de Deuteronômio: vede, hoje tenho te proposto a vida e o bem, esta vida e o bem, vitória, bênção, a morte e o mal, o mesmo, entra ano, sai ano, nada muda, entra ano, sai ano, nada acontece, entra ano, sai ano. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus me trouxe aqui hoje para te falar. Em meio ao desespero, a visão humana prevalece. Os sentimentos de Noemi, certamente, amados irmãos, gritam mais alto. Mas a pergunta é: quem era Noemi? A Bíblia ela faz questão de dizer, amados irmãos, que Noemi, como aquela mulher mais velha, ensinou Ruth e Orfa a servir a Deus. Ela se dedicou ao ensino. E eu quero abrir um parênteses, amados irmãos, para te dizer uma coisa.
Às vezes o teu líder se esforça em te ensinar, em te moldar, né? Gente. E às vezes alguém, porque acha que tem um pouquinho mais, quer ser melhor do que o líder, do que aquele que Deus colocou, que Deus levantou. Eu não quero acreditar que isso existe aqui, não quero. Mas se por acaso existir, receba esta palavra. Aquele que Deus levantou, que Deus colocou, amados irmãos, nós temos que reverenciar da seguinte forma: respeitar, honrar. Sabe por quê? Porque quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. É só um parede. Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Então Deus colocou, irmão, respeite, honre e aprende. Noemi ensinou, naquele momento, Ruth e Orfa podiam dizer: tu que falasse tanto deste Deus de Israel, tu que nos ensinou, tu que nos fez abandonar os nossos costumes, que Deus é esse que faz isso com você? E eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui esta noite: quantas das vezes dentro da tua casa, alguém até se levanta e diz assim: mas tu não é crente, e por que está assim? E tu não é crente, e por que isso? Quando tu não era crente, as coisas eram melhor. Mentira do diabo, porque fiel é aquele que nos chamou, e maior é aquele que te prometeu. A palavra de hoje está condicional, irmão, a 3 mulheres, 3 vidas. Todos aqui têm livre-arbítrio, todos aqui têm direito de escolha. Muitas das vezes nós escolhemos o errado, uma escolha errada, não quer dizer que é o final. Porque esse Deus, Ele vai continuar te amando, e se você quiser fazer o certo, Ele vai te abraçar. 3 mulheres, 3 escolhas, 3 decisões. Noemi decide, escolhe errado. Noemi toma uma decisão errada, quando certamente vai até os campos de Moabe. Mas quando tudo acontece, agora ela era a pessoa mais velha, ou seja, certamente aquela que teria a direção. E certamente quando aquelas meninas, Ruth e Orfa, olharam para ela como, quem sabe, espelho, aguardando uma posição firme, o que é que ela diz? Eu não tenho mais filhos, já sou velho. Ainda que eu tivesse um marido e tivesse grávida hoje, filhos hoje, ela quer dizer, vocês não esperariam eles crescerem para que pudessem as tomar como mulher de novo. Ou seja, Noemi disse: esta situação que eu estou vivendo, é impossível ter uma reviravolta, é impossível ter uma solução, é impossível, e eu não vou ficar amarrando vocês a mim, mas eu quero liberá-las. Voltem aos seus povos, voltem aos seus deuses, voltem para a sua casa, voltem para a sua família, ou seja, vão ser felizes. Eu quero te dizer uma coisa: no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, está dizendo: porque para Deus não há nada impossível. O Deus que muda história, muda a vida, mudou a delas, muda a minha e a sua. Ele está aqui esta noite. Mas agora, aquelas jovens têm muito amor por Noemi, e quando elas olham para ela, a Bíblia fala que Orfa, certamente, irmão, com tristeza no coração, e agora vem a segunda personagem, ela até se entristece, ela até sente que realmente tinha sentido o que Noemi estava dizendo na visão humana. Realmente, naquele contexto não havia outra saída, e ela beija ela e vai embora, e volta para sua terra. Não se escuta mais falar de Orfa. Eu não sei quem é, só até. Mas a Bíblia, ela abre um precedente para falar a respeito desta mulher chamada Ruth. Ruth foi ensinada por Orfa, Ruth foi ensinada por Noemi a respeito do Deus de Israel, quem era Deus,
as maravilhas que Deus havia feito. A Bíblia fala, certamente, amados irmãos, pela historicidade bíblica, o contexto e o que eles guardavam no seu coração, certamente havia falado do Deus que havia atravessado o Mar Vermelho, o Deus que tinha feito tantos milagres e prodígios e maravilhas com seus antepassados, um Deus que para ele não há causa impossível, um Deus, amados irmãos, que fez Faraó, seus carros e cavaleiros serem afogados naquele mar, que fez o povo atravessar o pé enxuto, um Deus que está aqui. Olha agora, aquela palavra que Noemi ensinou, aquele momento de dedicação de ensino, aquele momento de dedicação de testemunho, porque a vida desta mulher, eu garanto a você, que falava grandemente alto, como testemunho fiel. Senão aquelas mulheres, aquelas jovens não tinham amado tanto Noemi. Agora Ruth diz assim, olha, se fosse, quero conjecturar, falar nas minhas palavras, se fosse no tempo que eu morava em Moabe, eu até voltaria para lá. Se fosse no tempo que eu estava no mundo, eu até acreditaria nesta palavra. Se fosse no tempo que eu estava lá, sem ter a visão de Deus, eu até acreditava. Mas hoje não. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O Deus que você me ensinou, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele vai fazer alguma coisa por nós. Ele vai mudar a minha história, Ele vai mudar o nosso quadro, Ele vai intervir na minha e tua vida. O Deus a qual você serve, amados irmãos, Ele está somente aguardando você tomar a decisão correta, a escolha correta. Ei, o quadro não é para a morte, é para a vida. Não acabou. Deus está só te convidando a dizer, ei, hoje eu tenho te proposto o caminho da vida, eu ganhei. Deus está dizendo, olha, toma somente uma posição. Você não está vendo nada, mas a palavra de Deus fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas eu creio, porque Ele está lá no céu. Eu sei que vai dar certo, vai acontecer. Ele tem poder para virar o quadro, para mudar a história. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Ele é Deus poderoso. E muitas das vezes, amados irmãos, em momentos de caos, de dificuldade, pode ser o crente que for, pode ser quem for, mas alguém sempre vai precisar de alguém do lado para dizer, ei, foi só uma fase, foi só uma falha, foi só um tropeço. Ei, se levanta, que maior é o que prometeu. O melhor de Deus, amados irmãos, Ele está reservado para mim e para a tua vida. O melhor de Deus, Ele está reservado. Certamente Noemi olha para aquela menina e certamente eu quero conjecturar, amados irmãos, ela deve ter se alegrado e ter pensado na sua alma, ainda que ela mais para frente diga, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, estou amargurada. Mas em algum momento, amados irmãos, aquela mulher, ela deve ter olhado para o lado e dizer, ei, eu não estou sozinha não, tem um crente do meu lado. Tem alguém que vai me ajudar em oração. Tem alguém que vai me ajudar em intercessão. Tem alguém que vai se humilhar nos pés do Senhor por minha vida, para me ajudar. Oh, trai como um triocaias, tobrecaias, sobrecaias. Amados irmãos, Noemi perdeu a visão por um momento, mas ela era crente, logo ela recuperou. Orfa foi ensinada, foi discipulada, foi mostrado o caminho, mas na primeira oportunidade ela foi embora, porque a visão dela estava limitada, estava terreno. Mas eu quero dizer uma coisa a você, o crente que tem visão com Deus, o crente que decide orar, o crente que diz, Senhor, eu errei, falhei, pequei, eu fiz, mas não faço mais, eu não vivo mais, Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero ter história, eu quero ter vida, e o que passou de mal, vai servir como testemunho para alcançar outras pessoas. Irmãos, Orfa, segundo a sua visão humana ilimitada, ela decide o que era melhor para ela naquele momento. E eu quero dizer uma coisa para você, senhora, né? Vou mostrar. Às vezes, nem é. O melhor que a gente pensa, isso é o melhor do mundo. Não é, irmão. Não, mas não fique triste.
Eu nem li. Eu não sei quando eu vou vir mais aqui. Me chamava de novo. Às vezes o não de Deus é para preservação de vida e de história. Não, mas Orfa não se contentou com não, porque o sim parecia ser favorável naquele momento. E ela vai. Quero dizer a você uma coisa: nós não podemos tomar decisões baseadas no momento, mas nós temos que tomar decisões e escolhas baseadas na vontade de Deus, na oração, no que Ele quer. Ei, pode ser ruim para você, fique parado, de pé, fique quieta, aguardando que Deus Ele vai entrar, vai moer, vai quebrar, vai fazer. Ele vai. Deixa alguém rir, deixa alguém falar, deixa alguém zombar, deixa alguém até dizer: chegou o final do ano, rompeu o ano que nem roupa nova. Deixa falar, deixa. Alguém, o diabo, muitas das vezes usa as pessoas, irmão, para tentar nos humilhar, nos atacar em coisas, amados irmãos. Mas tenha certeza de uma coisa: você tem dono, você tem dona. Geração eleita, povo comprado. Queridos, as crises, elas se levantam na nossa vida. Muitas das vezes não é para matar. Sabe, quando Jeremias desce a casa do oleiro e ele vê lá o oleiro fazendo aquele jarro bonito, certamente ele deve ter dito: rapaz, esse vaso aí é um penso num vaso. Olha, vaso, né? Vaso. Mas o vaso se quebra. Quero conjecturar. Será que ele não pensou: mas Senhor, se eu trouxe aqui para um vaso quebrar, que vaso é esse? Mas não era bonzinho agora, já ficou ruim. Mas certamente aquele vaso precisava de alguma coisa que ele não tinha no estado inicial. Às vezes é necessário, irmão. Sabe? Adriano sabe. Presbítero Adriano sabe. Eu tenho um problema de coluna. Há mais tempo, foi fazer um ano. Graças a Deus. E quando eu entro, irmão, na crise, só tem um remédio que faz melhorar. Se chama dexacitonelina. São 3 injeçõezinhas. Uma polinha vermelha e branca e um dia. Irmão, o primeiro dia que eu tomo, minha coluna está doendo tanto. Mas dá injeção e eu nem sinto a injeção, porque a coluna está doendo mais. Falando, tipo, não, estou lá, baixo. No segundo dia, passa um dia, aleluia. Já dói mais um pouco, mas a coluna ainda incomoda mais. Mas no terceiro dia que eu tomo, irmão, que no caso, intercalado, seria o 6º dia, essa injeção ela desce rasgando, dói tanto, sabe? Que tem coisa que dói na minha e na tua vida, mas o remédio está aqui. O remédio é a palavra. Essa igreja é o hospital para restaurar, para levantar, para ensinar, para pregar. Está doendo, você vai ter que aceitar o remédio, senão não fica bom. O remédio às vezes dói, mas é necessário. E depois que se toma, você diz: Senhor, eu precisava disso para arrancar, para tirar, para modelar, para fazer. Aleluia! Eita, glória a Deus! Queridos, nosso tempo já está quase esgotando. E eu quero dizer a você uma coisa, querido e amado irmão: em tempos de crise, Deus muitas das vezes permite-nos até tomar decisões erradas, escolhas erradas. Sabe por quê? Porque Ele te deu livre arbítrio também para errar. Mas Ele te deu também consciência, sabedoria e um espírito para te alertar quando faz o errado e correr para os pés dele para fazer o certo. Deus, Ele tira proveito de escolhas e decisões precipitadas para mudar a história de pessoas. Ainda cabe falar: Ruth era uma moabita, fora da genealogia de Cristo, fora, não podia entrar. Mas assim como o Senhor pegou nós, que éramos gentios, e nos enxertou na oliveira verdadeira, que se chama Jesus Cristo, para que a gente vá e dê fruto. Você foi chamado para frutificar, para dar vida. Você foi chamada para ser diferente. Alguém pode dizer que você não vale nada, é mentira do diabo. Você tem um preço de sangue na cruz do Calvário. Mas tu vai ensinar. É você mesmo que Deus quer usar para ensinar dentro de Deus. É você mesmo que Deus chamou para se levantar como boca de Deus dentro da tua casa e ensinar e falar e dar direção. E a semente é pregada. Alguém pode agir como Orfa, dar as costas e ir embora, mas eu garanto a você que vai ter uma Ruth lá, que vai receber a palavra, vai ser crente e vai dizer: ei, está difícil, pode estar, mas até aqui o Senhor nos ajudou.
Até aqui Ele nos ajudou e não vai faltar nada. Nada vai faltar. Vou terminar. Ruth de Moabe, para a genealogia de Cristo. Ruth, bisavó de Davi. Ruth, mulher a qual tem uma das mais belas histórias destacadas da Bíblia Sagrada. E eu quero falar ainda. Você se lembra daquela menina que estava lá na casa de Naamã, que foi levada cativa? Naamã certamente levou ela, os exércitos, as tropas, e ela estava ali cuidando dos fazeres como escrava. Naamã estava doente com a lepra. Aquela menina podia dizer, quando ouvia sua mulher falar, a mulher de Naamã: morre, eu quero que morra, é castigo, é a mão de Deus. Mas essa não é a atitude de um crente. É verdade, meu irmão. Ela podia até dizer, eu não sei se ela sentia. Um dia talvez eu pergunte a ela. Um dia eu vou perguntar. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Quero dizer uma coisa a você. Ela podia dizer, mas não, ela se lembrou que ela é crente. E ela disse: minha senhora, lá em Israel tem um profeta que serve ao Deus de Israel, e ele pode mudar a história dele. Quero dizer uma coisa a você, querido e amado e amada irmã. Deus, Ele muda o quarto. Deus, Ele faz diferente, irmão. Deus, Ele nos transforma, muda a nossa ótica, o nosso olhar. Nem pense, irmãos. Eu quero falar para você que é a história de crer, para terminar. Lá em Ruth, para terminar de Noemi, do capítulo de número 4, versículo 13 e 17. Aquela mulher que agora estava diante daquela visão no capítulo 1, naquele momento de caos, de precipitação, de aperreio, como diz nós, quando ela volta ao seu normal, olha o que ela diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ela entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, não disseram a Ruth, disseram a Noemi, sabe, irmã? Noemi, não é Marcela de Obras, aquela que mais sofre, aqui leva mais perto, aqui é mais apontado, aqui às vezes ninguém entende, aqui o povo aponta, aqui o povo fala, aqui alguém acha ruim, aqui alguém diz, sabe? Irmão, vou dizer uma coisa, esconde bem. Jesus estava com uma grande multidão. Um dos discípulos disse: Senhor, ainda que abre essas portas e janelas do céu. Não foi os discípulos, foi um deles. Não sei se foi Tiago, o irmão pode me ajudar. Ainda que se abre isso aqui, não, para alimentar esse povo todo, não. Aí Jesus disse: mas veja aí o que aqui tem. Tinha uns pãezinhos, uns peixinhos. A Bíblia fala que aquele povo come, repete, sobeja. Quem leva para casa 12 cestos cheios, o que sobrou foi o dono do balaio, que só tinha 4 pão e só tinha um pãozinho e uns peixinhos. Viu, irmã? Você não tem nada, tem o suficiente para alimentar, irmã. Não tem nada, tem o suficiente para mudar a história. O nosso problema, irmão, é querer pensar que a gente tem pouco demais. A gente tem o suficiente. Apenas um pingo de azeite na botija é suficiente para Deus fazer a obra. Noemi não desistiu. E a Bíblia diz, versículo 14, capítulo 4 de Ruth: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Seja o seu nome afamado. Ela dizia: olha, o meu nome não é mais Noemi, é Mara, amargurada estou, o Senhor, mas lá na frente alguém vai dizer: não, tu és uma mulher abençoada, tu és uma mulher virtuosa. Sabe por quê? Porque você foi canal de Deus, canal de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, amado irmão. Eu não sei quem foi, mas aquela pessoa que foi canal de Deus para você chegar aqui hoje, não sei nem se está aqui. Se não tiver link, manda mensagem. Se já morreu, está com Jesus. E se está vivo ainda, irmão,
Dê um abraço quando você pode. E se você chegou até aqui esta noite como visitante, a palavra de Deus para a sua vida é essa. Vou terminar. Hoje, Deus ele tem proposto um caminho para você, de vida e de bem. Não vou falar nem da morte e do mal, porque a morte e o mal a gente já sabe. Quer vida e o bem, quer vitória, quer vida transformada? Faça uma aliança com Jesus, não há outro jeito. Não há outra maneira do homem dar não tem como. Somente por mais Senhor, eu ainda faço isso, eu faço aquilo, não importa. A Bíblia fala, vinde como estáis. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. E Ele fará, e Ele transformará. E aqui nessa igreja tem Noemi para te ajudar com palavra, tem Noemi para te ajudar com oração, tem Noemi. E você, amado e amada irmã, quem sabe daqui a uns dias também não vai dizer assim: olha, daquele dia tu me ajudou, mas hoje eu estou aqui para dizer: o Deus a qual te usou é o Deus que me usa para te dizer: vai dar certo, vai chegar, vai ter salvação, vai ter vitória. Ei, vai morrer não. Deus não vai perder não. Perde não. É marido que dá, perde não. É filho, perde não. Quebra, amassa. Nem que quando esteja nas últimas, se renda. Levanta a mão quem está visitando a igreja esta noite. Quem não é crente. Não sou crente, não se emocione com seu Salvador. Levanta a mão. Você que não tem uma aliança com Jesus, ainda não decidiu. Alguém, irmão? Todos são crentes, todos são lavados em remissão de sangue, todos já fizeram aliança. Tem alguém? Escute, eu sei que tem mais gente, irmão. Tem. No livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Quer vitória? Quer bênção? Muito mais do que alguma coisa, irmão. O nome escrito no livro. Glória a Deus. Estados Unidos, Irã está aí, eu vejo um bocado de... Pode falar, pastor? Pode ver, irmão. Vai explodir, vai se acabar. Vai acabar o mundo. Vai não, irmão. A Bíblia fala que é só Deus é que sabe, irmão. Não agora. Não agora. Porque Deus ainda está dando tempo. Porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares e no teu coração crer que Jesus ressuscitou do morto, será salvo. Visto que com a boca se confessa, salvação. E no coração se quebrar, justiça. A porta está aberta. Multidões estão no vale da decisão. E essa decisão só é duas, irmão. É dar um passo, fazer uma aliança com Ele, que muda história, porque para Ele não há nada impossível. Ou então, não sei, e às vezes a gente vai levando com banho-maria, e aquele desejo que está tão quente, ardendo no nosso coração, de renovar a aliança com Deus, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, de fazer uma aliança com o Senhor. Às vezes a gente vai deixando esfriar, e às vezes a gente quer voltar como órfã, voltou para o cotidiano de Moab. É isso mesmo, é assim mesmo. Deus é que sabe. Não, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: caminho da bênção e da vida. Aleluia. E você que já serve ao Senhor, lá em Judas, não tem capítulo, versículo 3, se não foge a memória, Judas fala: ele exorta-nos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Batalhar. O diabo vai querer fazer a gente parar mesmo, desistir, dizer: ei, tu errou, tu falhou, tu não vale nada, e tem mais jeito não, acabou. Mas Deus ele diz: não, batalhe pela fé que uma vez foi dada. Falhou? Tem perdão. Tropeçou? Tem conserto. Levante, vai em frente, faça a obra, seja útil, seja frutífero. Querido, não vou ficar insistindo. Quero terminar esta palavra dizendo a você, como comecei louvando, que ninguém explica o que alguém sente quando louva a Deus de todo o coração. Não sei explicar. Eu não estou oferecendo um cacho de banana, nem uma penca de banana, nem um cacho de uva. Eu estou convidando a você, esta noite, para fazer uma aliança com Jesus Cristo.
para renovar a aliança. Se alguma coisa acontecer, você está se sentindo fraco. E fraco, a gente tem que entender, irmão, que a igreja é hospital. Ah, eu não tenho mais desejo de ir para a igreja. Eu não tenho desejo de orar. Eu só leio a Bíblia. Às vezes, quando estou na igreja, só pego nela para ir para a igreja. Então, irmão, a minha alma, a sua alma pode estar com algum tipo de enfermidade. E você tem que identificar isso antes que fique doente. Então, irmão, se você quer receber oração, vem aqui à frente. Você que está desanimado, está precisando de um milagre, de uma mudança, de algo na sua vida, eu convido a você, se você crê, porque a Bíblia diz que é pela fé. É a fé. A fé, ela move barreiras e muda história. Há alguém, irmãos, que deseja receber oração? Faça assim com a mão, para que nós o conheçamos. Vem à frente, irmão, em nome de Jesus. Irmão, tem alguém, irmão, que precisa tomar uma decisão hoje? Dificilmente eu insisto tanto. Tem alguém que precisa renovar a aliança com Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei o que vai acontecer quando sair ali fora. Isso pode ser até jargão de pregador, mas eu quero dizer a você que eu conheço uma história de alguém que saiu da igreja sem receber a bênção apostólica. Terminava a pregação, se não tivesse aquele, embora. E um obreiro da igreja disse: nunca sai da igreja sem receber a bênção apostólica. E aquela pessoa saiu um dia em rebeldia e nunca mais voltou. Não teve outra oportunidade. Amém? Irmãos, vamos levantar, vamos ficar de pé, vamos orar pela serva do Senhor. Se até o final do culto, por algum motivo, você não quer vir, queira procurar o pastor da igreja. Homens de Deus, irmãos, tem excelentes referências do pastor Rodolfo e o presbítero Adriano. Eu estou de olho nele todo dia. Então, ninguém precisa dizer, sou eu mesmo que estou vendo, né? Irmão, porque o povo olha para a gente, olha. O povo olha. Se fizer um pouquinho assim, já parece ser um vendaval, né? Mas Jesus sabe, a gente tem perfeito mesmo, vai caminhando, buscando melhorar. Qual o seu nome, irmão? Vocês amam? Tira as suas mãos, irmão. Tem alguém para aceitar Jesus, irmão? Eu sei que tem. E Jesus está ardendo no coração, ainda tem tempo. Querido e amado Deus, te apresentamos a tua serva, Senhor. Eu não sei qual motivo, a razão, Senhor, que traz à frente, mas ela tem fé, Pai, ela crê, Senhor Deus, que o Senhor tem poder para fazer a vida dela. Entra, ó Deus, diz ela, com providência no seu lar, na sua casa, na sua saúde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra nos assegura em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. E nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível e pode mudar a história da tua serva, também de todo o teu povo que está dentro desta casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora, Senhor. Quebra, Pai, todo o espírito, Pai, de tristeza, Pai, de depressão, Pai, de desânimo, Pai, tudo aquilo, Senhor, que queira se levantar para pará-los na obra, na caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, que esta obra venha ser cada vez mais frutífera, abençoada, Senhor. Aqueles que estão lá fora para ouvir esta palavra, ó Deus de Israel, que tem o desejo de fazer uma aliança, Pai, de ter a sua vida transformada, mas de repente, Pai, tem algo que os segura, que os impede, Senhor, de tomar uma decisão por o Senhor. Onde quer que este algo esteja chegando, Senhor, nós queremos te pedir. A semente, ela foi pregada, a semente, ela foi lançada, e assim como frutificou e cresceu no coração, Senhor, da jovem Ruth, certamente florescerá. Senhor, também está dentro do teu altar este servo, este homem, Senhor. Em nome de Jesus, o abençoa, Pai, rico e poderosamente. Muda a história dele, Pai. Conceda vitória, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te pedir em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém. Que Deus abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade. Diz, irmãos, que estou aqui, irmãos, perdoe, debaixo da bênção. Meu pastor sabe que estou aqui. Tive a permissão de estar aqui, né? Não vim porque queria, não, permitiu direitinho, né? Nós estamos aqui debaixo da bênção. Isso é importante. Irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade e peço para nós um minuto de passar. Amém? Deus abençoe, Jesus.